Bom dia, graça e paz. A meditação desta manhã de sábado se encontra em Romanos, no capítulo 5. E eu quero ler aqui na minha Bíblia, a partir do verso 17. Acompanhe comigo. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Continua o texto. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, através de Jesus Cristo, nós podemos vencer. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos fortalece. Aqui no comentário bíblico, diz assim: o apóstolo contrasta a desobediência de Adão e a plena e completa obediência de Cristo. Adão, ele desobedeceu. O primeiro homem criado neste mundo, ele caiu em desobediência. E através dessa desobediência, todos nós tivemos culpa do pecado. Todos nós tivemos o problema com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aqui o apóstolo contrastando esse mal que veio através de Adão com a bondade e a graça que vem através de Jesus Cristo. Somente a graça de Cristo pode nos salvar. Somente a graça de Cristo pode nos livrar e nos libertar das garras do pecado. Somente a graça de Cristo pode nos trazer a cura para todos os nossos problemas. Diz aqui: pense no que a obediência de Cristo significa para nós. Significa que em sua força também podemos obedecer. Cristo era um ser humano. Ele serviu ao Pai Celestial em toda a força de sua natureza humana. Assim como Jesus venceu o pecado, nós também podemos vencer o pecado. Nós precisamos lutar para vencer o pecado, mas não por nossa força, porque nós por nós mesmos seria impossível, mas pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Cristo Jesus, que viveu neste mundo como um ser humano, portanto sem pecado. Ele que colaborava com o Deus Pai. Assim nós também podemos vencer, através do sangue de Cristo, da justiça de Cristo, da graça de Cristo, colaborando com Deus em todos os sentidos, em todas as coisas. Nós podemos vencer o pecado. E todos aqueles que vencerem o pecado, eles serão chamados filhos de Deus. É todos os dias que nós devemos nos santificar, é todos os dias que nós devemos buscar o Espírito Santo do Senhor, o batismo pelo Espírito Santo, porque se nós não tivermos o batismo do Espírito Santo, nós não seremos santificados. Nós precisamos buscar essa santificação. Nós precisamos todos os dias buscar o arrependimento dos pecados que nós cometemos e buscar uma transformação de vida, uma transformação de mente, uma transformação de caráter. Buscar deixar tudo aquilo que a gente comete de errado e começar a fazer da maneira certa. Nós precisamos de uma reforma na nossa vida e nós também precisamos de um reavivamento na nossa vida. Somente através de, pelo poder do Espírito Santo e fazendo uma reforma na vida e um reavivamento, o verdadeiro reavivamento, é então que nós que nós poderemos alcançar a santificação e vencer o pecado, assim como Jesus venceu. Lembra no deserto da tentação? Ali Jesus, ele em sua condição humana, ele venceu a tentação. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um caráter reto. Jesus, ele era reavivado pelo Espírito Santo. Jesus, ele tinha a reforma na sua vida. Jesus entendia a condição que ele deveria viver em comunhão com o Pai constantemente, em
em oração, buscando a palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer também. Através de Adão veio o pecado e os problemas neste mundo, mas através de Jesus vem a salvação e a vida eterna. O pecado trouxe a morte, mas Jesus traz a vida eterna. A morte de Jesus fez com que nós tivéssemos direito da vida eterna. E isso não é para qualquer um. É somente para aqueles que creem que Jesus nos salva e aqueles que aceitam fazer a vontade do Pai. Porque se nós não fizermos a vontade de Deus, de nada adianta crer. Não basta apenas crer, temos que obedecer. Crer e obedecer. E aí sim, pela fé no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz por nós, pecadores, aí sim nós seremos justificados. E aí vem a justificação pela fé. Que nós possamos refletir na vida de Jesus. E se somos chamados cristãos, é porque somos seguidores de Cristo. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele veio para trazer a salvação. Jesus hoje ele quer te salvar. Não importa como você está neste momento. O importante é que Jesus, ele está de braços abertos para te receber. E se você deixar Jesus te receber, te dar um abraço e te receber em seus braços, com certeza você será transformado pelo poder transformador, misericordioso de Deus. E que Deus te abençoe e que você tenha um lindo e feliz sábado. Em nome de Jesus. Amém.